Então, vamos continuar. Baruch Hashem, já estamos quase terminando o Perek Revi'i. Vamos continuar hoje da Mishnah Yud Zayin, a Mishnah número 17, que tem tudo a ver com essa época. Olha que incrível, a gente vai começar com uma Mishnah incrível que fala sobre Tshuvah. Olha que Mina Shamayim. O Ayalmer, então aqui está falando em nome do Rabi Yaakov, que falou a Mishnah passada. Então, o Ayalmer, Yafeh Sha'ah Achat B'Tshuvah U'Masim Tovim Ba'olam Hazeh Mikol Hayei Olam Haba. Olha que frase incrível para a gente guardar no coração. Vale mais, é mais bonito um instante de Tshuvah e de bons atos no Olam Hazeh do que toda a vida no Olam Haba. E continua e fala Veyafeh Sha'ah Achat Shel Korat Ruach Ba'olam Haba Mikol Hayei Olam Hazeh. E um instante do prazer, da tranquilidade do Olam Haba vale mais do que toda a vida no Olam Hazeh. Então, aqui, primeira coisa, tem uma aparente contradição. Não está dando para entender o que é mais importante, o Olam Hazeh ou o Olam Haba. Ele começa falando que um instante de Tshuvah U'Masim Tovim no Olam Hazeh vale mais do que todo o Olam Haba. Só que logo depois fala que um instante de prazer do Olam Haba vale mais do que todo o Olam Hazeh. Então, como a gente resolve essa contradição? O que é mais importante, o Olam Hazeh ou o nosso Olam Haba? Então, para responder essa pergunta, olha que interessante, a gente precisa primeiro entender o que significa um instante de Tshuvah e de Masim Tovim nesse mundo. Então, para a gente ter um pouco da ideia, a continuação, né, o final do Pirkei Avot, ele está falando para a gente o seguinte, que todos os prazeres do mundo, eles não equivalem ao prazer do Korat Ruach do Olam Haba. Imagina quando a gente chegar no Olam Haba e a gente der aquela suspirada de cheguei no Olam Haba, esse prazer vai ser maior que todos os prazeres que a gente teve na vida. O que quer dizer todos os prazeres que a gente teve na vida? Se a gente pegar todos os prazeres do momento que a gente nasceu até o último instante da nossa vida e condensar isso num instante único, imagina a quantidade de prazer que vai ter. Todas as comidas gostosas, todas as festas que a gente foi, tudo que a gente aproveitou na vida, vamos tentar condensar todos os prazeres em um instante. Agora, não só de uma pessoa. Vamos pegar nossa geração inteira e vamos tentar condensar os prazeres de uma geração inteira de 7 bilhões de pessoas do mundo e vamos condensar isso em um instante. Uau! Que prazer incrível que vai ser. Não é só isso. Vamos pegar desde Adam Arishon até Adam Aharon, do primeiro homem até o último homem da última geração que vai existir aqui na Terra. Se a gente pegar os prazeres de todo mundo e condensar isso em um instante, olha que incrível que o Pirkei Avot está falando. O Korat Ruach do Olam Haba, a gente chegar no Olam Haba, só essa tranquilidade do Olam Haba vale mais do que todos os prazeres que a gente pode ter, que todos os seres humanos em todas as gerações podem ter no mundo material. Isso significa que vale a pena o esforço, vale a pena. Eu cheguei hoje na sinagoga, época de Slichot, a gente tem que acordar mais cedo, a gente tem que se esforçar um pouco mais. Tem muitas sinagogas, Slichot, começando às 5 da manhã, 5 e pouco da manhã. Hoje, Baruch Hashem, estava difícil sair da cama, mas eu lembrei, eu falei, eu não posso passar essa vergonha no Shamayim, que eu falo nas aulas, que a gente tem que acordar que nem um leão, e eu não consigo fazer isso de manhã, então, Baruch Hashem, as minhas alunas aqui da Sharibiná me deram força para eu conseguir acordar de manhã. Eu cheguei na sinagoga me arrastando lá cansado, e tem o Rav, que ele senta do meu lado lá na sinagoga. Eu falei, Rav, olha, eu vou ser sincero, hoje foi difícil chegar. E ele me deu um sorriso, ele falou, mas está valendo vida, vale a pena o esforço. Isso, vida aqui no mundo material que a gente está pedindo para Hashem, Zohreinu Lechaim, nos lembre para a vida, nos inscreva para a vida. Imagina o que vai ser o nosso Olam Haba, Bezrat Hashem, quanta vida
quanto prazer Hashem está guardando para os tzadikim, para todas as coisas boas que a gente está fazendo, cada bom ato, cada tefilá, cada ajuda que a gente faz, cada ato de cumprir as mitzvot de Hashem, cada Shabbat que a gente guarda. Uau, quanto prazer a gente está guardando para o nosso Olam Haba Bezrat Hashem. Então, esse instante de prazer do Olam Haba vale mais do que todos os prazeres do Olam Hazé, de todas as gerações, de todas as pessoas. Vale a pena, às vezes, a gente abrir mão um pouquinho aqui nesse mundo do comodismo para ter o nosso Olam Haba. Eu vi uma vez uma reportagem incrível de um nadador, eu não lembro agora quem era um medalhista brasileiro, que Baruch Hashem ganhou muitas competições, ele realmente ficou famoso, ganhou coisa nas Olimpíadas. Olha que incrível, ele tinha no contrato proibição de ir para a balada, ele não pode ir para a balada. Todos os dias, os treinos dele na piscina, às 5 da manhã, ele está na piscina, não é que ele está acordando às 5 da manhã. Às 5 da manhã ele já está na piscina, ele passava horas e horas, todos os dias na piscina. Como que um cara aceita uma coisa dessa? Então, o prazer que ele tinha quando chegava lá nas competições e ele era o melhor, ele era o mais rápido. Uau! Esse prazer, com certeza, era muito, muito, muito maior do que o prazer que as pessoas tinham de dormir um pouco mais, de passar uma noite na balada. Então, ele trocava, ele entendia que valia a pena essa troca. Muitas vezes na vida, vale a pena a gente se esforçar um pouquinho mais, a gente abrir mão um pouco do nosso comodismo. Eu não lembro se eu contei para vocês essa história, escutei na Yeshiva, e interessante, né? Tinha um livro que era uma biografia de um grande técnico, talvez um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, chamado Tele Santana. Então, além de ser um bom técnico, ele era uma pessoa correta. Olha que incrível. Foi descoberto agora que o São Paulo ele foi para a final da Copa do Mundial de Clubes para jogar contra o Barcelona, que na época já era um dos maiores clubes da Europa. E foi descoberto hoje que o Tele Santana teve uma reunião secreta com o técnico do Barcelona antes do jogo e eles combinaram. Não importa quem vai ganhar, mas o jogo vai ser limpo. Olha que coisa incrível, que exemplo de honestidade. Quer dizer, que eles queriam que fosse futebol, que fosse uma coisa séria e que não tivesse malandragem, ninguém se jogando para ganhar pênalti, que seja uma coisa realmente da forma como tem que ser. E olha o que está escrito nessa biografia que tinha do Tele Santana. O Tele Santana ele falava que um dos maiores jogadores que ele conseguiu revelar do São Paulo era o Raí. O Raí se tornou um dos melhores jogadores e realmente nesse jogo da final da Copa aí dos clubes, o Raí foi considerado o melhor jogador do mundo e ele ganhou vários prêmios e inclusive ele fez os 2 gols. O jogo foi 2-1 para o São Paulo e ele fez os 2 gols. Olha que incrível. Quando ele fez o segundo gol, que deu o campeonato e que foi um dos motivos que ele foi escolhido o melhor jogador, um golaço de falta. O goleiro do Barcelona era o maior goleiro da época e ele fez um gol que o goleiro nem se mexeu, de tão bem cobrada aquela falta. As câmeras mostram que todos os amigos dele, todos os jogadores vieram dar um abraço nele. Ele desviou de todo mundo e o primeiro que ele deu o abraço foi o Tele Santana. Então perguntaram para ele no final do jogo: Raí, por que o primeiro que você deu o abraço foi o Tele Santana? Então, olha o que o Raí contou, que todos os dias eles acabavam os treinos, ele estava cansado, ele queria ir para casa, os amigos estavam combinando, vamos lá tomar uma cervejinha agora, o outro já quer ir para casa, ficar com a família, com a esposa, com os filhos, e todo dia o Tele Santana estava lá na boca do vestiário, ele virava para o Raí e falava: você pode voltar para o campo. E o Raí falava: por quê? O que você quer de mim? Você vai ficar treinando cobrança de falta. E fazia ele todos os dias ficar sozinho, meia hora cobrando falta, treinando cobrança de falta. O que aconteceu?
por meses e meses e meses, o Raí, com certeza, devia xingar o Tele Santana, desgraçado desse técnico, não me deixa em paz. Meus amigos estão curtindo a vida, estão lá em casa descansando, estão lá tomando uma cerveja e eu aqui treinando cobrança de falta. Quando o Raí fez aquele gol de falta, que transformou ele no maior jogador do mundo e o São Paulo foi campeão do mundo, ele entendeu tudo. Uau! Valeu cada segundo, valeu cada treino, cada dor física de ficar lá treinando a mais, tudo que ele abriu mão, uau, valeu a pena, o prêmio foi muito maior. Assim também a gente tem que investir. Às vezes está difícil, às vezes a gente está cansado, aparece uma mitzvah, vamos lá, Bezrat Hashem, a gente vai ter força, vale a pena, é difícil, Deus não prometeu em nenhum momento que vai ser fácil, que não vão ter dificuldades, mas Hashem prometeu para a gente, vai valer a pena. Olha o que é o prazer do Olam Habá. Quer dizer, a gente gosta, corre atrás de prazeres do Olam Hazé, aqui do mundo material, prazeres que não duram nada. A pessoa, às vezes, faz uma veralo aleino, ele precisa comer um cheeseburger, e ele entra no McDonald's, ele come aquele cheeseburger. Quanto tempo ele teve de prazer? 2, 3 minutos. Depois que engoliu, já não tem mais prazer nenhum. Então, o quanto a gente tem que abrir mão de prazeres aqui no mundo material e investir nos nossos prazeres verdadeiros. Mas, olha que incrível, esse prazer que a gente vai ter depende dos nossos atos nesse mundo. Cada mitzvah, cada bom ato que eu fizer, o nível de Olam Habá que eu vou ter, ele aumenta de um jeito tão grande, mas tão grande, que o nível anterior é como se não existisse. Vou dar um exemplo só para a gente entender. Se eu fiz uma mitzvah, eu vou ganhar R$1 no Olam Habá. Se eu fizer mais uma mitzvah, eu vou ganhar 1 milhão. Uau! Aquele R$1 que eu tinha antes, comparado com 1 milhão que eu tenho agora, não é nada. Se eu fizer mais uma mitzvah, vai para 1 bilhão. Aquele 1 milhão já não é mais nada. Cada mitzvah, cada bom ato, é isso que o Pirkei Avot está falando para a gente. Um instante de tchuvá e de bons atos nesse mundo valem mais do que todo o Olam Habá. Qual o Olam Habá? O Olam Habá anterior, o que eu tinha antes dessa mitzvah. Ele vai ser tão pequeno comparado com o novo Olam Habá por causa de um instante de tchuvá, de arrependimento sincero, por um erro que a gente fez, por uma mitzvah que a gente deixou de fazer, e bons atos, que a gente possa fazer mitzvot, que a gente possa se importar com as pessoas. O que a gente vai ganhar no Olam Habá vale a pena cada esforço, cada levantada de manhã da cama, aquela luta, toda vez que a preguiça está tentando vencer, a gente vencer a preguiça e cumprir a mitzvah. Então, Bezrat Hashem, uma das coisas que eu estou tentando, Bezrat Hashem, eu sei que a nossa geração está sofrendo muito com isso, é a nossa dependência do celular. Na hora da tefilá, desliga o celular, não deixa o Yetzer Hará destruir a nossa kavaná. Nas poucas horas do dia que a gente pode estudar a Torá, que seja estudo de Torá de verdade, o celular longe da gente. Na hora que a gente está com a família, também tentar tirar o celular, coisas que vão distrair a gente. Vamos aproveitar os momentos de conexão com Hashem, os momentos de conexão com as pessoas, porque é nessa área que o Yetzer Hará está tentando destruir a nossa geração. Então, Bezrat Hashem, a gente vai ver que vale a pena todo esse esforço que a gente está fazendo. Próxima Mishnah, Mishnah Yud Het, Rab Shimon ben Elazar Omer, assim falava o Rab Shimon ben Elazar, Al teratze et chaverecha beshaat kaso. Não tenta acalmar o teu companheiro no momento da fúria dele. A hora que você vê alguém furioso, não é hora de tentar acalmar essa pessoa. Olha que sabedoria que o Pirkei Avot está trazendo para a gente. Normalmente, quando a pessoa está num momento de fúria, qualquer coisa que você falar para ela só vai piorar mais ainda, só vai colocar mais lenha na fogueira. A pessoa, com certeza, quando ela está com a cabeça quente, ela vai falar coisas, ela vai fazer atos que, com certeza,
com a cabeça fria, ela nunca falaria e nunca faria. Então, se você vê que uma pessoa ela está muito irritada, deixa a pessoa esfriar um pouco e depois disso você tenta apaziguar ela. Não tenta apaziguar uma pessoa no momento que ele está tendo um acesso de fúria. Uma outra coisa também, Shlomo Ameler fala que uma fala tranquila, isso naturalmente já acalma, já diminui a tensão, já diminui. Então, pelo menos a gente falar numa voz tranquila, numa voz baixa, mas deixa a pessoa esfriar um pouco, deixa a pessoa acalmar, e aí sim a gente vai poder ajudar ela. Não tenta ajudar a pessoa quando o fogo está ardendo dentro dela. Outro conselho também que dá para a gente o Pirkei Avot, Ve'al tenachemeinu b'sha'ah shemeto mutar lefanav. Também não tenta consolar uma pessoa no momento que o falecido está diante dela. O que quer dizer isso? Logo depois que a pessoa acabou de passar por uma perda, ele perdeu um parente querido, uma pessoa muito próxima, a pessoa muitas vezes está inconsolável. Está escrito na própria Torá que o Yaakov, quando ele escutou que o Yosef tinha morrido, né, os irmãos vieram contar, olha, a gente achou essa túnica aqui, será que a túnica do Yosef estava toda rasgada, ensanguentada? E o Yaakov reconheceu, está escrito que ele ficou inconsolável e os filhos tentaram consolar ele, mas ele se recusou a receber o consolo. Então a gente tem que saber quando a pessoa ela está nesse momento de perda, às vezes a pessoa precisa ficar sozinha. Olha a sabedoria da Torá, é proibido quando a gente vai numa shivá, quando você vai numa época de luto, na casa de um enlutado, a gente não tem que ficar puxando conversa com as pessoas. Óbvio, ninguém está falando para ser mal educado, mas o maior consolo que um enlutado pode ter é sentir que você está lá com ele, é você sentar em silêncio, fica com o enlutado lá em silêncio. Se ele quiser puxar conversa, ele vai puxar conversa. Se ele quiser ficar em silêncio, deixa ele ficar em silêncio. Então a gente tem uma sabedoria muito grande. Eu já fui várias vezes numa shivá e as pessoas começam a conversar com o enlutado. Não, mas morreu do quê? Ai, coitado, como ele sofreu. Para que tem que falar isso? Porque se a gente não tem nada para falar, é melhor não falar nada mesmo. A gente vai estar sentado lá, a pessoa sente que ele tem pessoas queridas em volta, pessoas que se importam com ele. Assim a gente consola de acordo com a Torá. Pior do que isso, às vezes a pessoa está naquele momento de dor e vem alguém dar um mussar ainda nela. Não fica assim. Você tem que ter emuná em Hashem, confia em Hashem. Não é hora de mussar, essa pessoa está doendo para ela. Óbvio, é uma pessoa que deve ter emuná, mas aquele momento é um momento de dor, não é um momento de mussar, não é momento de provar que Deus é bom e Deus existe, tudo que Hashem faz é para o bem. A pessoa está sentindo a dor da perda. Então, tudo que a gente tem que fazer é dar um abraço na pessoa, é estar lá do lado dela, mostrar, eu estou aqui para o que der e vier, eu estou junto com você, eu estou com você nesse momento de dor, mas não tenta consolar a pessoa, não tenta acalmar, porque é considerado até, você está sendo uma pessoa insensível com ela. A pessoa está com essa dor e você falando que não, Deus é emuná, tem que ter emuná em Hashem, sente a dor da pessoa. Às vezes o que ela precisa é um pouquinho de tempo, um pouquinho de silêncio para poder refletir e voltar a emuná do nível que ela tinha antes. Ve'al tishaló beshat nidro. Aqui um conselho técnico, olha que interessante também a sabedoria da Torá. Muitas vezes, aqui ele está falando, não fica fazendo pergunta para a pessoa quando ela está fazendo um neder, no momento que ele está fazendo uma promessa. Por exemplo, quando uma pessoa ele faz uma promessa, a gente tem a Tarat Nedarim, né? A gente faz a anulação das nossas promessas, a gente começa o Yom Kippur com o Kol Nidrei. Kol Nidrei não é uma reza, Kol Nidrei é uma declaração de anulação de todas as nossas promessas. Os Faradim fazem, se não me engano, 4 vezes a Tarat Nedarim para mostrar o quanto Neder, quanto fazer uma promessa é um assunto muito sério.
E, normalmente, a gente até fala isso na Tarat Nedarim, eu estou pedindo anulação das promessas que podem ser anuladas, mas aquelas que não podem ser anuladas, eu sei que não adianta a gente fazer um beidin para anular. Então, algumas promessas que a pessoa faz, ele tem que tomar cuidado, porque qual é a forma da gente anular uma promessa? Por exemplo, alguém foi num restaurante kasher e a pessoa foi muito mal atendida, a comida naquele dia estava horrorosa, a pessoa fica tão brava, mas tão brava, que ela fala, eu prometo que nunca mais na vida eu piso nesse restaurante. Eu nunca mais prometo que eu não venho mais aqui. O que acontece? Dá uma pandemia, fecham todos os restaurantes kasher da cidade, o único que sobra é aquele restaurante. Agora essa pessoa tem um problema. Ela não pode mais comer naquele restaurante, ele não vai poder mais ir em nenhuma festa, não vai poder mais ir em nenhum almoço de família, porque ele prometeu que ele nunca mais vai comer naquele restaurante. O que ele pode fazer? Ele pode ir no Beidin e fazer a Tarat Nedarim. Ele pode anular aquela promessa. O Beidin vai perguntar para ele, olha, quando você fez essa promessa, se você soubesse que esse vai ser o único restaurante kasher da cidade, mesmo assim, você faria a promessa? E a pessoa, obviamente, vai responder, não, eu nunca faria a promessa se eu soubesse que é o único restaurante da cidade. Então, o Beidin, isso é chamado uma petar, é uma abertura para anulação da promessa, porque a promessa foi feita sem você levar em consideração todas as consequências. Então, aqui o Beidin tem a permissão de anular essa promessa. Mas imagina se no momento que a pessoa está com a cabeça quente, alguém vira para ela, ela vira e fala, eu prometo que eu nunca mais vou comer nesse restaurante. E alguém vira para ela e fala assim, não, mas não faz essa promessa, porque pode ser que vai ser o único restaurante que vai sobrar na cidade. E a pessoa está com a cabeça tão quente que ela fala, eu prometo mesmo que seja o único que esteja aberto na cidade. O que vai acontecer? Ela acabou de fechar as portas, de fazer uma Tarat Nedarim, ela não vai poder anular esse Neder nunca mais. Por quê? Porque se o Beidin perguntar, olha, se você soubesse que vai ser o único restaurante kasher aberto, você mesmo assim faria o Neder? Ele não pode falar não, porque ele falou sim. Ele, naquele momento de fúria, ele falou que sim. Então, ele acabou de fechar todas as possibilidades que tem de anular esse Neder. E, por último, Ve'al tishtadel lirotó beshaat kalkalató. E não se esforça para olhar para uma pessoa no momento que ele está passando por uma desgraça, por uma vergonha. Aqui, de novo, sensibilidade. A pessoa está passando por um momento difícil. Por exemplo, está tendo uma briga de um casal e a mulher, o marido, está falando muito feio com a esposa e, de repente, a esposa já está passando a vergonha de estar sendo maltratada, lo aleno, pelo marido, e ainda ela olha em volta, está todo mundo olhando para a pessoa com aquela cara de assustado. A vergonha dessa pessoa é muito maior. Então, a gente não tem que ficar se esforçando para olhar a pessoa no momento que ela está sendo envergonhada. Então, a gente tem que tentar, ao contrário, tentar tirar toda a vergonha que tiver sobre essa pessoa, fingir que a gente não escutou nada, fingir que a gente não viu nada. Se quiser depois ir conversar e consolar a pessoa, aconselhar ela, mas naquele momento que ela já está envergonhada, não é a hora da gente ficar curioso, todo mundo olhando o que está acontecendo, que é o contrário. Olha que incrível. O Pirkei Avot está ensinando. Assim é a forma natural das pessoas reagirem. A gente fica curioso, a gente quer saber o que está acontecendo, fica olhando para a pessoa. Olha o quanto a Torá exige que a gente quebre a nossa natureza de curiosidade, nossa natureza de querer resolver tudo naquele momento, o quanto a Torá quer que a gente quebre a nossa natureza e, Bezrat Hashem, a gente consiga fazer o que é correto, ter sensibilidade, entender o momento que a pessoa está passando agora e saber aguardar o momento certo, ter sabedoria de fazer as coisas no momento correto. Mishnah Yud Tet,
Mishnah 19 fala Shmuel HaKatan Omer, o Shmuel, por que ele é chamado Shmuel HaKatan, Shmuel o pequeno? Por causa da sua enorme humildade. Deram para ele esse incrível apelido de Shmuel HaKatan, alguém que se sente Katan, mesmo que ele era um gadol, era uma pessoa muito elevada, mas ele se sente um Katan por causa da sua enorme humildade. Ele fala o seguinte, Binfol oivecha al tismach, quando você enxergar o teu inimigo caindo, não se alegra por causa disso. O bikashlo alia geliberra, e quando ele tropeçar, não fica feliz no teu coração por causa disso. Penire Hashem, porque talvez Hashem vai ver isso, verá beinav, e vai ser ruim aos olhos de Hashem, veishiv me'alavapó, e ele vai tirar essa fúria do inimigo e ele vai jogar na nossa cabeça. O que tem de tão grave a gente ficar feliz quando você vê a queda do teu inimigo? Alguém veio e te fez mal, ele te causou uma perda monetária e agora você está enxergando essa pessoa tendo uma perda monetária. Então, qual que é o primeiro pensamento que passa na nossa cabeça? Bem feito, ele mereceu, ele fez isso com os outros, ele mereceu que isso aconteceu com ele. Então, olha o que fala o Rav Ovadia Mibarternura, que é como se Hashem, ele sente, como se a pessoa estivesse pensando, olha, Deus é meu empregado, eu queria que essa pessoa, ele caísse, eu queria que essa pessoa tropeçasse, e Deus fez o que eu queria. Deus, ele está trabalhando para mim, ele é meu empregado. É uma forma de gavá, talvez das piores formas de gavá, de orgulho, a gente achar que, uau, olha como eu sou importante, pelo meu mérito, Deus está causando um tropeço para essa pessoa que me prejudicou, esse meu inimigo. Fora isso, a gente faz todos os dias antes de dormir, a gente faz uma tefilá, a gente implora para Hashem, Hashem, por favor, não castiga ninguém por minha causa. Olha, a gente tem que aprender com quem? Com Avraham Avinu. Olha o comportamento de Avraham em relação à cidade de Sodom, uma cidade de pessoas tão ruins, uma cidade de pessoas que eles estão pervertendo completamente a justiça, onde é proibido fazer hesed. Avraham vai brigar por uma cidade de pessoas tão ruins assim. Por quê? Porque Bezrat Hashem, essas pessoas podem fazer tchuvá. A gente não tem que rezar para ninguém ser castigado, para ninguém cair. A gente tem que rezar para as pessoas fazerem tchuvá, para as pessoas enxergarem os erros que eles estão fazendo. E é incrível, a gente tem que saber que a grande maioria das pessoas, eles não enxergam os erros que eles estão cometendo. Teve uma pessoa, há pouquíssimo tempo, a pessoa me causou danos muito, muito grandes. Chegou em Rosh Hashanah, essa pessoa me encontrou, e essa pessoa virou para mim, mas com sinceridade. Eu falei, olha, Rav, se eu te fiz alguma coisa errada no ano, eu não me lembro de nada, mas se eu te fiz, você me perdoa. Olha que coisa incrível. As pessoas não enxergam, de verdade as pessoas não enxergam. Então a gente tem que fazer tefilá para as pessoas fazerem tchuvá, não para as pessoas serem castigadas e pessoas sofrerem por nossa causa. A gente tem que sentir como se todo mundo é parte. Am Israel é um povo só, é uma unidade só. A gente já falou algumas vezes que o povo judeu ele é comparado com o carneiro. O carneiro, se você bater em alguma área do corpo dele, o corpo inteiro dele dói. Assim também é Am Israel. Se algum Yehudi está sendo castigado, dói também na gente. Em última instância, a gente está sofrendo junto com a pessoa. Então, a gente, ao contrário, a gente não tem que estar feliz. Se alguém está sofrendo, a gente tem que ter a ramin da pessoa, a gente tem que rezar que essa pessoa faça tchuvá, e, acima de tudo, a gente tem que estender a mão para aquela pessoa para ajudar ela. Existe uma mitzvah da Torá. Se você encontrar no caminho o burro do teu inimigo caído no chão, você vai e você ajuda ele.
Azov tazov imo, quantas vezes precisar. Mas o burro do teu inimigo, alguém que você odeia, por que você odeia essa pessoa? Fala o Talmud, você odeia ela porque essa pessoa está fazendo averot, você viu a pessoa fazendo transgressões graves, você odeia ela pelas transgressões que ela faz. Quer dizer, é um ódio permitido pela Torá. E mesmo assim, a Torá fala para a gente, Azov tazov imo, vai lá e ajuda ele quantas vezes precisar. Então, olha que incrível, a gente não tem que estar feliz nunca pela queda de uma pessoa. Teve um Rav, olha que história maravilhosa, tinha, infelizmente, um Yehudi, ele era um kofer, era um negador de Deus, ele desviou muitas pessoas do caminho, ele era um ateu completo, e quando essa pessoa morreu, muita gente ficou feliz, mas tinha um Rav muito grande, que os alunos dele viram ele chorando. E os alunos falaram, Rav, por que você está chorando? Baruch Hashem, olha quanto mal esse homem fez para o mundo, olha quantas pessoas ele desviou, por que você está chorando? Devia estar feliz. Olha o que o Rav respondeu. O que está acontecendo com a alma desse homem nesse momento? Agora ele está diante de Hashem para ser julgado. Essa pessoa que negou Deus a vida inteira, ele agora está diante de Hashem para ser julgado. Imagina a dor que essa Neshama está passando. Eu estou sentindo a dor dele agora. Olha o que é um Yehudi, que incrível, o quanto a gente tem que sempre julgar as pessoas para o bem, sempre ajudar as pessoas, perdoar as pessoas. A grande maioria das transgressões que as pessoas fazem para a gente, as pessoas não percebem, elas não sabem o tamanho do dano que elas estão causando, elas não sentem o quanto elas estão machucando a gente. Eu contei ontem a história, quando não é com a gente não sente o quanto machuca as coisas. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo, há alguns anos, o que aconteceu? Toda vez que eu escutava, lolendo, né? Mas teve um casal que se separou. Então, você acaba contando para os outros, você soube, aquele casal se separou, uau, não sabia, e a notícia começa a correr. E eu nunca tinha parado para pensar que esse tipo de conversa pode machucar as pessoas. Até que, infelizmente, uma pessoa da minha família acabou também passando por um divórcio meio traumático, e eu senti na pele, quando as pessoas começam, uau, é verdade, mas separou mesmo, mas o que foi? O quanto isso machuca. Então, olha que incrível, a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa saber que muitas vezes a pessoa não tem ideia do quanto ele machucou a gente. Então, a gente não tem que estar feliz se essa pessoa ela está sendo castigada, a gente tem que perdoar as pessoas, a gente tem que implorar para Hashem que ninguém sofra, ninguém seja castigado por erros que eles cometeram contra a gente vai perdoar, e Bezrat Hashem, que todo mundo seja perdoado, e também, isso é uma dica, perdoar os outros é uma grande dica para a gente também poder ser perdoado pelo Criador do mundo. Vamos para a Mishnah Rav, a Mishnah 20. Elisha ben Avuya Omer, então assim ensinava o Elisha ben Avuya, Alomed Yeled Lema Udome, a pessoa quando ele estuda a Torá desde criancinha, com o que ele se compara? Ledio Ktuvá Al-Nir Hadash, a uma tinta que está sendo escrita sobre uma folha nova. Então, existe um conceito do Talmud chamado Girsa de Yankuta. Girsa de Yankuta é aquela pessoa que desde pequenininho ele já foi para o Haider, ele já estudou Torá. Aquela Torá que a gente aprende de criança é uma Torá que a gente nunca mais esquece. Olha que incrível, tem pessoas que até hoje eles lembram todo o trecho que eles leram no Bar Mitzvah, quer dizer, foi tanto esforço que a pessoa colocou que ele nunca mais esquece na vida, é como tinta escrita numa folha em branco. Ve'alomed zaken lemau domé, mas aquele que começa a estudar quando ele já está mais velho, com o que isso se compara? Ledio ktuvá al niar mahuk, uma tinta que está sendo escrita sobre uma folha que já foi apagada várias vezes, quer dizer, não é uma folha completamente limpa, a escrita não fica tão bonita, não fica tão boa,
esse papel já não absorve tão bem a tinta, porque já escreveu, já pagou. Isso significa que, óbvio, se a gente puder escolher estudar quando a gente é jovem, isso para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, quanto mais cedo a gente começar a estudar a Torá, essa vai ser uma Torá mais pura, uma Torá que vai entrar no nosso coração. Mas eu parei para pensar e, infelizmente ou felizmente, a gente vai ver, a grande maioria do público hoje em dia da Sharibiná, Baruch Hashem, são pessoas que acabaram fazendo tchuvá numa idade mais avançada e que não tiveram, muitas vezes na vida, a oportunidade de estudar quando eram jovens numa yeshivá, numa midrashá. Então, a gente poderia pensar que é uma pena, mas a Torá que a gente vai ter, tendo feito tchuvá mais tarde, infelizmente, nunca vai ser como a Torá de uma criancinha que, desde pequena, ela foi para o Haider. Mas olha que incrível uma história que aconteceu na época do Hafetz Haim, e a gente tem que guardar isso no coração. Uma vez tinha um senhor, já de certa idade, esse senhor fez tchuvá, Baruch Hashem, e ele decidiu começar a estudar Talmud. Estudar Talmud é um estudo muito difícil, um estudo que leva muito tempo, quer dizer, já é escrito em aramaico, é muitas contas, e vai e volta, e você precisa estudar primeiro a Mishnah, depois a Gemara, e depois os comentaristas. É um estudo muito difícil. Esse homem se esforçou, depois de muito tempo, ele tinha conseguido estudar uma folha de Gemara. Parece ridículo, né? Livros, a gente lê uma folha em 5 minutos, mas ele estudou uma folha de Gemara. Então, ele foi falar com o Hafetz Haim. O Hafetz Haim já estava muito velhinho e já não estava nem escutando direito. Esse homem foi fazer uma pergunta, falou: Rav, eu tenho uma pergunta. Eu fiz tchuvá muito tarde, eu comecei a estudar agora Gemara, e um mês e meio, 2 meses, Rav, eu consegui estudar uma folha de Gemara. O que eu faço? Eu continuo estudando Gemara ou eu estudo outras coisas que são mais fáceis? Então, o Hafetz Haim falou: não estou entendendo tua pergunta. Você estudou 100 folhas de Gemara? Cola kavod. Aí o homem achou que o Hafetz Haim não escutou direito. Ele falou: Rav, eu acho que o senhor não entendeu. Eu estudei uma folha de Gemara. O Hafetz Haim falou: mas qual a tua pergunta? 100 folhas de Gemara? Cola kavod. Qual a tua pergunta? Pela terceira vez, a família do Hafetz Haim começou a ficar angustiada. O Rav não está escutando mais. E a família falou: Rav, ele está falando que ele estudou uma folha só, não 100. E o Hafetz Haim repetiu a terceira vez: qual é a tua pergunta? Se você estudou 100 folhas de Gemara, por que você está vindo me perguntar? Aí as pessoas entenderam que o Hafetz Haim escutou muito bem qual é a pergunta. Essa pessoa que está estudando com dificuldade, que está colocando a vida dele naquela folha de Gemara, não é uma folha que ele estudou, são 100 folhas. Lefum tsara agra, de acordo com a dificuldade, assim vai ser a recompensa. Baruch Hashem, os balei tchuvá, que fizeram tchuvá, que tiveram que deixar toda uma vida para trás e mudar os seus atos, e Baruch Hashem, mudar a forma de comer, mudar a forma de rezar, começar a guardar Shabbat, mudar todo o estilo de vida, os hábitos da vida. Quanto vale cada mitzvah que a gente faz na vida? É verdade, a Girsa de Yankuta, aquela criança que começa a vida no Haider, Ashrecha, que incrível, aquela criança vai poder estudar, aquela Torá vai ficar no coração dela, aquela pureza das crianças, mas a gente que Baruch Hashem tem o mérito de fazer tchuvá, a gente que tem o mérito de abandonar uma vida toda e reconstruir nossa vida, uau! Quanto vale cada mitzvah que a gente está fazendo? Uma história incrível. Essa história, de verdade, quando eu escutei, essa história mudou minha vida. Teve um homem, uma história muito parecida, um homem nos Estados Unidos, ele era encanador, e esse homem, ele era um Yehudi, mas completamente afastado de Torá e Mitzvot, e Baruch Hashem, esse homem teve os Ruth, ele teve o mérito que o filho dele fez tchuvá. Ele começou a ver o filho, óbvio, no primeiro momento, como toda a família dos balei tchuvá, achou que o filho ficou louco, o filho, imagina, Shabbat,
via o filho sentado lá com a Guemará, um livro desse tamanho, e ele não entendia. Esse encanador, Mina Shamayim, ele acabou perdendo emprego, ele estava sem emprego nenhum, e com a idade dele estava muito difícil, ele foi em vários lugares, ninguém mais queria dar emprego para ele, ele começou a ficar o dia inteiro em casa sem ter o que fazer. Um dia esse senhor, ele está sentado em casa, ele vê o filho dele na Guemará, estudando, ele vai e volta, e ele fala, filho, o que você está estudando? E o filho fala, estou estudando Guemará, Talmud. Ele fala, filho, você pode me ensinar? E aí o filho fala, pai, você não tem ideia, é muito difícil estudar isso. Eu sei, filho, mas por favor, me deixa tentar. E aí eles sentam para estudar, realmente um desastre total. O filho explica, o pai não entende. No dia seguinte, o pai já esqueceu tudo que o filho explicou, e o filho explica de novo. Depois de uma semana, 2 semanas, eles conseguiram estudar uma página inteira. Então o pai virou para o filho e falou, filho, a gente pode fazer uma festa para comemorar que a gente terminou uma página? Aí o filho falou, pai, você está brincando, né? Se fazem uma festa, se costuma fazer uma seudá pequena, quando alguém termina um tratado inteiro do Talmud, quando se termina o chás, né? Quando tem o ciclo de 7 anos de terminar todos os tratados do Talmud, uau, aí se faz uma festa grande. Nos Estados Unidos, eles fecham estádios inteiros para fazer uma comemoração maravilhosa. Mas, pai, uma página de Guemará, ninguém comemora. Não, mas deve ter alguma comemoração. Pergunta para o rabino que mora aqui do lado. Tem um rabino que mora aqui, pergunta para ele. Quem era o rabino? Ninguém mais, ninguém menos do que o Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Livrachá, um dos maiores rabinos da geração passada, um homem que terminou 300 vezes todo o Talmud. Ele estudou 300 vezes o Talmud, 400 vezes o Shulchan Aruch, que é todo o código de leis da Torá. Então, era um homem santo, uma pessoa incrível. E o menino, o pai pressionando o menino, que Buda VM, vou honrar meu pai, eu vou perguntar, mas certeza, o Rav Moshe Feinstein vai dar risada na minha cara. Imagina, fazer uma festa por terminar uma página, uma folha de Guemará. Mas ele foi, ele bateu na porta, todo envergonhado. Rav, desculpa atrapalhar, posso fazer uma pergunta? Pois não, meu pai, eu estou estudando com ele, ele fez chuvá velhinho, ele está estudando comigo o Guemará, e ele quer fazer uma festa que a gente terminou uma folha. O que o Rav acha? E falou assim, olhando para baixo com vergonha. O Rav Moshe Feinstein abriu um sorriso e falou, não só acho que você tem que fazer a festa, eu vou participar dessa festa. Certeza que tem que fazer uma festa, tem que comemorar que vocês fizeram uma folha de Guemará. E no dia seguinte, olha que incrível, o Gadol Ador, o maior da geração, foi na casa daquele encanador, fizeram uma festa, o Rav Moshe Feinstein deu um Dvar Torá lindo, falando o valor, ele contou quanto que vale uma folha estudada com esforço, estudada de coração. Uau! Foi uma festa linda, maravilhosa, o homem estava muito feliz, aquele encanador. No dia seguinte, aquele encanador não acordou, faleceu naquela noite. Olha que incrível, teve o enterro daquele homem, e o Rav Moshe Feinstein, ele deu um discurso, ele falou, tem pessoas que adquirem, tem uma história muito famosa do Rav Elazar Ben Durdai, era um homem que fazia muitas averot, e nos últimos instantes de vida, ele fez uma chuvá tão forte, que ele morreu de tanto chorar para tentar voltar para Hashem, e saiu uma voz celestial e avisou que o Rav Elazar Ben Durdai está sendo aceito no Olam Abá. Chamou o Shamayim, chamou ele de Rav. Elazar Ben Durdai, uma pessoa que a vida inteira fez averot, mas nos últimos instantes de vida, ele virou um Baal Teshuvah. Então, o Rav Moshe Feinstein falou, tem pessoas que ganham o Olam Abá com um instante e tem pessoas que ganham o Olam Abá com uma folha de Guemará. Olha que incrível o valor de cada mitzvah. Para a gente, vale muito mais as dificuldades que a gente tem, às vezes de lutar contra a família, de ter dificuldades com os amigos, todo mundo chamando a gente, esse louco que abandonou tudo na vida, e todo mundo dando risada, esse maluco aí que
agora só fala de Deus, só fala de mitzvot. Baruch Hashem, quanto vale cada mitzvah que a gente faz na vida. Então, a gente tem que guardar isso no coração, mesmo que é verdade. Não é como aquela criancinha do Haider, que desde pequeno já está lá escrevendo no coração dele aquela folha limpinha, a Torá dele. Mas a nossa Torá, mesmo que ela está sendo escrita numa folha gasta, numa folha apagada, essa Torá a gente está escrevendo com tanta dificuldade que, com certeza, Hashem sabe dar o valor. E é por isso que o Talmud ensina para a gente Bamakom she balei tshuva umdim ein tzadikim gmurim yecholim lamod. No lugar onde estão os balei tshuva, no Olam Abá, os tzadikim não podem chegar perto. O quanto são queridos para Hashem, os balei tshuva, como está escrito no Pasuk, Shalom, Shalom, lerachok ulekarov. Oi, oi, para quem está distante e para quem está próximo. Deveria estar escrito ao contrário. Quando você vai cumprimentar as pessoas, você começa cumprimentando quem está próximo e depois você cumprimenta quem está longe. Quem são os que estão longe? Os balei tshuva. Não que eles estão longe agora, eles estavam longe. E é por isso, quando Hashem fala Shalom, Shalom, primeiro é para os balei tshuva e depois para os tzadikim. Então a gente tem que saber o valor de cada ato que a gente, Baruch Hashem, a gente consegue fazer de mitzvot na nossa vida. Só para a gente terminar essa Mishnah, Rabi Yossi Bar Yuda Ish Kfar Abavli Omer. Então, Rabi Yossi Bar Yuda, ele ensinava para a gente Alomed Minaktanim Lemal Domé, a pessoa que aprende com quem ainda é pequeno, com quem é uma pessoa que não tem muita experiência de vida, com o que ele se parece, Lehola Navim Keot, aquele que come uvas azedas, ainda uvas que não estão completamente amadurecidas, Veshote Yain Migito, e que bebe o vinho do lugar onde ele é produzido, que naquele lugar ainda não deu tempo de sedimentar, de afundar aqueles sedimentos. Quem toma vinho diretamente do depósito vai acabar tomando também com o sedimento junto, não é um vinho gostoso. Então, aquele que aprende de alguém que ainda é pequeno, alguém que não tem muita experiência, é como se estivesse bebendo, comendo uma uva que ainda está azeda, que não está aquela uva doce, que já realmente já amadureceu tudo que tinha para amadurecer, e bebendo um vinho que vem com sedimentos. O que são sedimentos? As dúvidas que ainda essa pessoa tem na vida. Não é um vinho puro. Mas, Alomed Minas Keinim, aquele que aprende com os anciãos. Por isso que Baruch Hashem, já estou ficando com a barba branca para poder ensinar a Torá. Lemal Domé, com o que ele se compara? Leohela Navim Beshulot, aquele que já pode comer uvas completamente maduras, aquela uva que já está doce. Veshote Yain Yashan, aquele que bebe o vinho envelhecido. Vem o Rabi Yuda Nassi fala, não é verdade. Ele discorda com o que foi falado, ele falou, não é verdade. Altistakel bakankan, não olhe para o vasilhame. Eila bemache yeshbo, olha para o conteúdo. Yesh kankan hadash, malei yashan, tem muitos vasilhames novos, mas com vinho envelhecido lá dentro. Veyashan sheafilu hadashem bo. E tem muitos utensílios envelhecidos que nem vinho novo não tem lá dentro. Então não olha só para o utensílio, não olha para a pessoa, não importa se a pessoa é jovem ou se a pessoa é mais idosa, tem muito jovem com muita sabedoria, pessoas que gostam de refletir, que gostam de aprender e que tem muito para ensinar, e tem muitas pessoas mais idosas que levaram a vida na brincadeira e não tem nada para transmitir para a gente. Então, ele fala, não fica olhando para o utensílio, não importa se a pessoa é jovem, se a pessoa é mais idosa, importa se é uma pessoa comprometida com Torá, com mitzvot, Bezrat Hashem, essa pessoa que a gente tem que procurar para escutar a Torá dela. Então, Baruch Hashem, estamos quase acabando o Perek Revi'i, e
Na semana que vem, se Deus quiser, a gente continua